Muito bem, gente, amiga, a gente precisa, né, tratar as nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos idosos, a nossa população, põe a foto do menino de 8 anos aqui, a nossa população com mais carinho. A gente tem que fazer uma série de reformas no país, isso tudo é verdade. Mas não podemos esquecer de mexer no Código Penal brasileiro. O nosso escudo, nosso amuleto, a nossa proteção. Nessa quarentena, vocês são testemunhas, eu não precisava nem estar falando isso para vocês. O que tem de criança sendo machucada, morta, abusada sexualmente é uma coisa que assusta. Que quando colocar todos os números compilados no papel, vai causar uma revolta no povo. Só que aqui no Cidade Alerta a gente não trabalha com casos compilados, com números. Aqui são pessoas. Aqui nós tratamos de igual para igual. A infância desse menino foi afetada. Olha essa imagem, corta lá, olha isso, o rostinho dele. Percival, isso que você está vendo no rosto dessa criança de 8 anos é como se fosse a tatuagem do chinelo. A sola do chinelo ficou gravada no rosto desse menino, Percival. E ele, desesperado, né, estava aos cuidados do tio e da tia, não sabia mais para quem pedir. Pode soltar a imagem, por favor. Essa criança não sabia mais para quem pedir ajuda. Essa criança não sabia mais a quem recorrer. Até que, graças ao celular, essa criança tira uma foto, envia para um parente e mostra o que tinha acontecido com ele, Percy. Você vê que essas marcas profundas no rosto do menino deixam super caracterizado que o menino foi vítima de lesão corporal grave. Aliás, isso tem previsão no Código Penal, artigo 129, lesão corporal. E o que pior, um menino como este aí, o estatuto até próprio da criança diz o seguinte: ele é um ser humano vulnerável. Onde está a vulnerabilidade? Ele fica numa casa onde deveria sentir-se protegido, amparado, amado, cuidado, e é nessa casa onde ele pretende obter tudo isso, ele é vítima de espancamento, de agressão violenta. Então, o autor dessas agressões tem que ficar preso, pode ficar preso, deve ficar preso. Infelizmente, está solto, né, Bate? O Osamataro está me dizendo aqui, vem para mim, por favor, que tem um áudio gravado pela tia que ela coloca a culpa no garoto. Eu já disse, pode ter sido a arte que fosse. Nada justifica uma coisa dessa. Da mesma maneira que aquela patroa lá do caso Miguel, né? A Sari Corte, lá do Pernambuco. Pode dar a desculpa que for, mas não justifica ter deixado aquela criança sozinha no elevador. Ele pode ser o mais arteiro do mundo. Só que não justifica fazer isso com as nossas crianças. A gente cresce para ensinar. A gente cresce para passar uma palavra importante para uma criança. Não bater. Quanto mais você bate numa criança, mais ódio ela vai pegar. Mais ódio ela vai crescer. Deixa eu ver a tia. Ela bota a culpa no garoto? Ah, não é possível. Como é que o moleque com a cara tatuada com chinelo, como é que vai botar a culpa na criança, gente? Deixa eu ouvir, por favor. Você viu o que foi que o Rafael fez aqui? Aí inventando história, pegou o chinelo dele e esfregou na cara e falou que o Agnaldo ficou arrebentando ele de cacete, falando. Aí chegou lá na perícia e não era nada disso. O Rafael mentindo. Você viu o que ele fez? Ele ia fazer isso com vocês aí também. Porque o Rafael é um menino do mal, eu não te falei? Que ele estava aprontando. Um menino tranquilo, educado e atencioso. Muito esperto para uma criança de apenas 8 anos. Ele é muito inteligente. Ele só tem que crescer na vida agora. Não tem mais para onde ir. Eu falei para ele, Rafa, aqui você tem que ser criança. Até que ele fala, tia, eu vou te ajudar, eu vou lavar a louça. Eu falei, não, aqui você é criança, você vai ser criança. E ele fica todo feliz. Ao denunciar para a família os maus tratos que sofria por uma mensagem, o menino viu que podia contar com o aconchego dos abraços de outra parente.
Por 4 meses na casa dos tios, essa criança sofreu vários tipos de violência. O Rafael ele é muito obediente, entendeu? Quando você explica para ele, ele é muito inteligente, ele entende rápido. Ele não é respondão, ele não é bagunceiro, muito pelo contrário. Ele gosta de ajudar, né? Então, eu acho que até a educação não é assim que se ensina, né? O casal Marlene e Edinaldo explicou para a família que tudo seria para educá-lo. Só que um simples xixi na cama acabava em tortura. Ele falou que frequentemente ele apanhava mais no bumbum ou no rosto. E também porque assim, o Rafael ele mijava na cama. Então, às vezes, o Agnaldo, o próprio agressor, mijava em um pote e jogava o xixi nele. Ele contou, no BO tá até escrito aqui, que o delegado colocou. Então, ele era torturado? Com certeza. O menino só foi morar provisoriamente com os tios em março deste ano. A mãe sofre por problemas de saúde. A mãe do Rafa sofre problema psiquiátrico, né? E em março desse ano, ela teve uma crise. Como ela também já estava com uma guarda provisória, porque sempre a assistente social passava, ficava vendo como estava a situação, acabou de, na emergência, ela ter perdendo essa guarda. E a única pessoa, no momento, que poderia ficar com o Rafa era essa tia. Que, inclusive, era uma tia que sempre passou confiança, sempre falou que queria muito o Rafael, que sempre falava que quando precisasse poderia cuidar dele. A tia Marlene, sempre disposta a ajudar, mas depois que a criança passou a viver na casa dela, o portão não era mais aberto para os parentes e nem a criança podia sair na rua. Depois que ele foi para lá, a gente conseguiu visitar ele só mais umas 2 ou 3 vezes, no máximo. Depois daí ela começou a bloquear todo mundo no WhatsApp, não deixava a gente ver. Inclusive teve o aniversário da avó dele, que é a que cuidava dele. A gente ligou pedindo se podia ir buscar ele para vir cantar parabéns para ela. Aí ela falou que não, porque ele estava gripado. Aí gravou um vídeo dele e mandou. Aí meu esposo falou assim, ele não tá com cara de gripado. E aí a gente ficou dia a dia esse mês lá mesmo de surpresa, aproveitar, mesmo com pandemia, visitar ele. Mas aí aconteceu que ele mandou a foto e a mensagem. Aí foi quando a gente foi socorrer ele. Vocês tiveram certeza que realmente algo estava acontecendo? Com certeza. Desconfiados, os tios mais preocupados já se preparavam para entender as mudanças no comportamento da criança. Quando ele chegaram para almoçar, ele falou assim, é a primeira vez que eu vou comer sentado. Que ele tinha que comer em pé, porque os mais velhos que sentavam na mesa. O que mais que ele contou? Ah, mas isso só. E aos poucos ele vai soltando uma coisinha ou outra, né? A gente não costuma ficar perguntando para não ficar lembrando, né? E aí, quando ele quer soltar alguma coisa, a gente deixa ele falando. Aí eu perguntei se ele tinha mais hematomas no corpo, né? Ele falou que tinha uns machucados, mas também eram de umas brincadeiras, que ele tinha caído. Porque o Rafa, ele é muito esperto, entendeu? E ele sempre falou muito assim, que ele não queria que a tia fosse presa, porque eles usavam isso, que se ele contasse, ele ia apanhar mais e eles podiam ser presos. A foto da agressão no rosto foi o pedido de socorro. Ferimento causado por uma forte chinelada. A mensagem foi enviada para o celular de Anderson, que custou a acreditar. Quando chegou na casa dos parentes, Anderson encontrou a criança ferida, que ainda tentou negar tudo por medo. Aí eu vi o rosto dele e falei, o que aconteceu? Ele falou, caí de bicicleta. Eu falei, Rafael, fala a verdade pro tio, senão o tio não pode te ajudar. Ele falou, minha tia me bateu, mas não fala nada não, senão eles vão me bater mais. Aí nisso, minha tia já chegou. Aí minha tia falou, o que você quer? Eu falei, não, tia, eu vim buscar ele para passar o final de semana comigo. Aí minha tia falou, não, você não vai levar, você só leva com a ordem do juiz. Você teve que disfarçar para conseguir tirar ele de dentro da casa dos tios, porque a sua tia não assumia. Ela não queria deixar o menino sair. Anderson decidiu chamar a polícia militar e quase foi agredido por Edinaldo. Aí eu liguei, aí na frente dela eu liguei para a polícia, aí ela foi e ligou pro meu tio. Agnaldo, sobe que o Anderson tá chamando a polícia para mim. Aí ele subiu todo nervoso. Aí ele quer me bater também. Ele tentou te agredir? Aí minha esposa falou, não, vai entrar no carro, vamos embora. Minha esposa falou para mim que minha esposa tá comigo, minha esposa e minha filha. Aí eu entrei no carro, minha esposa falou, não, que daí se nós liga para a polícia, quando a polícia chegar, nós volta, né? E o menino ficou lá? Ficou lá. Você teve que sair? Tive que sair. Com medo ainda do menino sofrer mais algum tipo de agressão e, sei lá, o medo até que ele perdesse a vida numa situação dessa? Aí liguei pra polícia e ficamos lá na esquina esperando a polícia. Aí a polícia chegou, aí eu expliquei mais ou menos a situação, mas eu não sei falar direito. Eu chamei minha esposa pra falar com esse policial. Tava com medo, assustado pela situação, constrangido por ter que chamar a polícia pros seus tios.
Foi então que o garoto explicou para a PM o que tinha acontecido. Os agressores tentavam esconder os ferimentos. Mas a tia também fazia parte? Fazia parte disso, porque ele falou que ela sempre estava presente quando ele batia. E às vezes quando ele não batia, quem batia era ela. E quem passou a maquiagem para esconder a mancha no rosto roxo? Foi ela. Inclusive eu perguntei, o que você passou no rosto dele, Marlene? Ela falou que tinha sido uma pomada. Mas era maquiagem, que na hora que ele começou a chorar, o próprio policial já falou que começou a desmanchar. Então todos foram levados nas viaturas para registrar o boletim de ocorrência. Então, depois de sair do hospital, que também constatou esses ferimentos como sendo maus tratos, a família toda, então, seguiu para a delegacia. O exame de corpo de delito também foi realizado e o menino relatou que já havia sido agredido outras vezes. Então, aqui agora a família, com a certidão de nascimento da criança e com o acompanhamento do Conselho Tutelar, só quer ficar com a guarda do garoto, que correu o risco de ser levado para o abrigo. Mas o Anderson, ao lado da esposa, trouxeram a criança aqui para casa e vai lutar. A família quer a guarda da criança, que ela não volte mais para a casa dos tios e possa viver em paz, uma vida mesmo de criança, né, Anderson? Na verdade, ele não tinha nem que bater nele. Se ele não quisesse a guarda dele, não ia no fórum com minha tia. Não ia atrás da guarda, porque nós demos para ele de coração, pensando que ele ia cuidar. Não é à toa que minha tia bloqueava a gente do WhatsApp, não deixava nós fazer chamada de vídeo, nós pensando que ela estava cuidando dele. E quando nós ligávamos para ela, falava, tia, vou ir buscar o Rafael para passar o final de semana em casa. Ela falava, não, ele está doente, espera ele melhorar que eu falo, aí vocês vêm buscar. Ela estava protegendo o marido? Está protegendo ele e está protegendo o marido para nós não ver ele. Mas, além dos machucados físicos, existia a tortura psicológica. A família da criança que sofria maus tratos só teve ideia de tudo o que ela estava enfrentando na casa dos tios, quando o menino de 8 anos foi acolhido. Chegou aqui na casa dos tios, que ele já havia passado algum tempo antes de ser levado para a casa das pessoas que o tratariam tão mal. Quando o menino foi se alimentar pela primeira vez, depois de ser socorrido, então a Pamela percebeu que ele estava sendo muito mais maltratado do que todo mundo imaginava. Até, inclusive, quando ele veio aqui, na primeira noite que ele passou aqui com a gente, né? Eu fiz uma comida e ele falou assim, tia, eu posso comer com a mão esquerda? Eu falei, pode, Rafa, porque lá eu não podia. A nossa intenção é tentar falar com os dois para entender melhor a história e esclarecer a versão que a tia teria passado para o resto da família depois que o marido foi liberado. A tia Marlene teria apontado que foi a própria criança quem teria feito os ferimentos no rosto para acusar o casal. Em um áudio enviado para os parentes, a Marlene inocenta o marido e culpa a criança. Você viu o que foi que o Rafael fez aqui? Aí inventando história, pegou o chinelo dele e esfregou na cara e falou que o Agnaldo ficou arrebentando ele de cacete, falando. Aí chegou lá na perícia e não era nada disso. O Rafael mentindo. Você viu o que ele fez? Ele ia fazer isso com vocês aí também. Porque o Rafael é um menino do mal, eu não te falei que ele estava aprontando. A gente já identificou a casa, os vizinhos, já sabendo da movimentação que aconteceu aqui, apontaram que é nessa casa aqui que a criança estava vivendo. Marlene? Oi, Marlene? Edinaldo? Vou tentar chamar aqui. Olá, boa tarde. Oi, Edinaldo. No juiz? É. Você não quer falar aqui com a gente? Não, pode ir, eu não vou falar com ninguém. Por quê? É que nem na delegação, eu já falei, não vou falar com ninguém, só no juiz. Não adianta. Eu vou bater aí, não vou conversar com vocês, tá bom? Não? E a sua esposa, então? A tia da criança? É que a gente quer entender, porque vocês falaram que foi a criança que bateu o chinelo no próprio rosto. Não, mas eu não vou falar, já falei, não adianta você tentar
Me falaram também que você jogava xixi na criança porque ela fazia xixi na cama. É verdade isso? E que você não deixava a criança sentar para comer, precisava comer em pé, é verdade? Por que você agredia a criança, Edinaldo? Tua esposa sabia, acompanhava tudo isso? Ó, ele se aproximou da janela e disse que não vai nos atender e que aí ele vai falar só com o juiz, já falou com a justiça e realmente não quer se pronunciar. Descobrimos que Edinaldo, na verdade, é mais conhecido por parentes e vizinhos como Aguinaldo. Sobre os maus tratos, ninguém sabia, mas a violência do agressor já era bastante conhecida. Agora que ele dá nela, isso ele dá. Nela ele dá bastante nela, porque ela já pediu socorro para os vizinhos e tudo. Mas na criança eu nunca vi, mas ela apanha dele. Você tinha sentido, talvez, até um pouco menos essas agressões contra a mulher depois que a criança chegou aqui? Sim, ele melhorou bastante, entendeu? Ele melhorou bastante. Agora, de dar na criança, eu nunca vi, nega. Como a tia Pamela já desconfiava, as agressões, antes contra a esposa de Edinaldo, agora estavam focadas no garoto. Então, na verdade, de vez ela apanhar agora, quem apanhava era o Rafa. Para ela já era até cômodo, né? De vez ela apanhava o Rafa, que ele batia no Rafa, não nela. Depois da denúncia, a criança segue ao lado de quem realmente pode confiar. Os tios vão acompanhar passo a passo para que o menino se livre dos traumas. Por ele ser um menino muito sabido, ele saber que agora ele está seguro, eu acho que o trauma vai ser superado. Porque, como ele mesmo fala, o ruim já passou, agora é só coisa boa. Então, eu acredito que ele só tem a crescer e evoluir agora. E a gente vai estar aqui para ajudar ele, seja no que quiser. No que precisar, a gente vai fazer por ele. Você vai ficar seguro, tá bom? Tá. Então...